todos, bem-vindo ao meu canal Fórmula 1, Velocidade e Polêmica. Então vamos lá, hoje o tema vai ser o GP de Monza, nesse último final de semana, no dia 11 de setembro. O que era então para ser uma grande comemoração, né? 150 anos da Pirelli, fornecedora oficial de pneus da Fórmula 1, empresa originalmente italiana. Esse ano se comemora os 75 anos da Ferrari e, principalmente, já que se tratava do GP de Monza, 100 anos do GP de Monza, um dos mais tradicionais da história do automobilismo, com a sua repleta de histórias relevantes e importantes no automobilismo mundial, parte do seu período de existência, inclusive, com as suas famosas e perigosas curvas inclinadas. Mas o que poderia ser um grande acontecimento, é claro que ele foi um grande acontecimento, como sempre é a Fórmula 1, mas ele foi muito decepcionante. Uma corrida que estava bastante monótona, seria mais uma vitória fácil do Max Verstappen da Red Bull, mas ela poderia ter tido grandes emoções na sua parte final. Mas, infelizmente, não foi isso do que aconteceu. A McLaren do Daniel Ricciardo teve problemas técnicos e o box informou a ele para não trazer a McLaren para o box, apesar que aparentemente ela estava com problema técnico, mas daria para trazer para o box. Ele recebe a mensagem de que era para ele encostar num lugar seguro e inclusive de fácil remoção, pois não sei se vocês sabem, os pilotos eles têm um monte de informações sobre o circuito, inclusive informações, claro, de segurança e inclusive informações de melhores locais para ele, em caso de problema mecânico, estacionar os carros. Para quê? Para que o lugar esteja seguro e ao mesmo tempo que seja mais rápido dos carros serem retirados. O Daniel Ricciardo estacionou a McLaren num desses pontos. Todos os pilotos imediatamente receberam nos seus painéis o aviso de safety car, né? E todos os pilotos teriam que seguir atrás do safety car. E o que poderia então trazer bastante emoções nessa parte final do circuito, já que isso aconteceu faltando 7 voltas para o encerramento da prova, seria uma esperança, uma corrida monótona, ter bastante emoção no seu final. Inclusive porque todos os pilotos tiveram tempo, caso não quisessem, entrar nos boxes e trocar de pneus. E foi isso que a maioria fez. Todo mundo entrou nos boxes, inclusive Max Verstappen e o Leclerc, primeiro e segundo colocados na prova, e colocaram os pneus macios. Mas aí que vem a grande decepção e a falha dos organizadores. Teve muita demora, 2 grandes demoras. A primeira demora é que, apesar de todos os pilotos terem recebido imediatamente o aviso de que era safety car, não era safety car virtual, né? Safety car virtual, todos ficam na pista, mantendo suas posições, com ao redor de 40% de sua velocidade, né? Não, foi safety car mesmo. Então todos iam ter que, em algum momento, seguir o safety car. Todo mundo, então, aproveitou. A grande maioria entrou nos boxes para trocar pneu. O que aconteceu foi o seguinte: primeiro, a demora de entrar efetivamente o safety car na pista. Então, alguns pilotos nem entraram nos boxes, continuaram. Outros entraram, trocaram, colocaram pneu macio e entraram novamente no circuito. Como demorou muito para efetivamente entrar o safety car, que ele é o grande organizador da história novamente, onde todo mundo vai se posicionando atrás dele. Então, primeiro, ficou uma grande bagunça dos carros espalhados na pista, com o aviso que tem que seguir o safety car, mas o safety car não entrava na pista. Tá? Até que finalmente o safety car entra na pista. E aí o tempo está passando, né, pessoal? Tinha 7 voltas, 6 voltas, 5 voltas. Outra coisa que lamentável, a demora do trator em entrar na pista e retirar a McLaren. Essa demora, pronto, junto com já a demora de entrar o safety car, a gente terminou a prova em safety car, sem emoção nenhuma. Quer dizer, o que poderia ser grandes emoções nas últimas 6 voltas da prova,
na verdade foi mais monótono ainda. E uma coisa importante que aconteceu, a regra é o seguinte, quando o safety car entra na pista, é normal mesmo, todos ficam atrás, mas é normal que as posições estão embaralhadas. Não tá... Então, qual é a regra? É autorizado para atrás do safety car serem mantidas as posições que haviam antes do aviso do safety car. Por exemplo, no caso de Monza, Max Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo, Russell em terceiro e assim por diante. Os carros foram autorizados a ultrapassar o safety car para organizar isso. Então eles ultrapassam o safety car, dão uma volta rápida, porque o safety car fica mais lento, para darem uma volta e ficarem atrás do pelotão nas suas posições corretas antes do safety car. E aconteceu uma coisa incrível, vários carros foram, na verdade todos, foram autorizados a ultrapassar os líderes, né? Mas acontece que teve 2 carros que ficaram entre o Max Verstappen e o Leclerc. E em consequência disso, não foi possível a gente ter momentos de emoção nas 2 ou até 3 últimas voltas da corrida. Que daí tudo indica que provavelmente o Max Verstappen ia ganhar de qualquer jeito, porque tanto ele como o Leclerc colocaram pneus macios, mas nitidamente a Red Bull está um carro superior à Ferrari durante a corrida. Na classificação para pole position está bem mais disputado Red Bull e Ferrari, mas a Ferrari não está conseguindo acompanhar a Red Bull do Max durante a corrida. Então, infelizmente, porque eles não foram ágeis, a gente não teve mais emoção nenhuma. Uma pena, um GP tão famoso, com tantas datas comemorativas, e um balde de água fria no final de uma corrida que já estava bastante monótona, né? Agora, já que o meu canalzinho gosta de entrar nas polêmicas, né? É uma coisa interessante no mundo da Fórmula 1, que é um mundo extremamente tecnológico, né? É uma coisa que parece que anda acontecendo com frequência quando as corridas estão monótonas, de que acontece alguma coisa nas voltas finais, né? E junto com o acontecimento, por exemplo, um pequeno acidente, com não tanta gravidade assim, ou um problema mecânico como aconteceu com o Daniel Ricciardo, se toma a decisão, no caso do Daniel Ricciardo, tomou a primeira decisão, não traz o carro até o box, deixa ele aí. Então tudo bem, pode ser aquela velha desculpa, porque o carro tinha algum problema, se ele trouxesse ao box podia dar um problema mecânico na McLaren muito mais grave, etc. Mas isso já é um pouco estranho, já que o carro dele tinha perdido potência, mas aparentemente seria possível trazer para o box. Mas não, ele recebe uma ordem de parar com o carro, né? É óbvio que nesse mundo tecnológico, polêmicas à parte, é possível, por exemplo, no caso do Daniel Ricciardo, ele pode ter recebido uma ordem desnecessária, dava para ele trazer o carro, mas daí vamos supor que as equipes são brifadas nesse tipo de caso, pede para o piloto de estacionar o carro ali, porque daí a gente põe o safety car e traz mais emoção. O que eu estou querendo dizer é que pode ter sido de propósito esse negócio de estacione o carro em vez de trazer a McLaren para os boxes, né? É aquela coisa, né? Em prol de uma prova mais interessante, mais emocionante, vamos mexer um pouquinho aqui e ali para trazer mais emoção. Bem, então é isso, pessoal. Eu vou fazer uma live daqui a 1 ou 2 dias especificamente sobre a Fórmula 2 e a Fórmula 3, porque nesse mesmo final de semana, uma notícia maravilhosa para o automobilismo brasileiro, o Felipe Drugovich foi campeão mundial de Fórmula 2 por antecipação, né? Foi uma prova até emocionante para nós, porque ele logo na terceira curva, um piloto se chocou com ele, mas aparentemente um choque normal, e ele quebrou a sua suspensão dianteira direita. Trouxe o carro de volta para os boxes e ficou assistindo a corrida dos boxes,
e aguardando o resultado da prova em relação ao outro piloto que teria chances ainda matemáticas de ser campeão também, apesar que o Felipe estava com uma extensa pontuação na frente. Para vocês terem uma ideia, o Felipe teria que não pontuar nas 4 últimas provas, né? E o segundo colocado praticamente ter que ganhar todas. Então estava praticamente certo que até o final do campeonato o Felipe seria campeão, mas teria já condições matemáticas de, nesse final de semana, que teria 2 provas, ele já na primeira prova do final de semana se sagrar campeão. Então, foi o que acabou acontecendo, porque o piloto francês, que poderia se consagrar também campeão, dependendo da contagem, né? Extremamente difícil de ganhar todas as provas faltantes, e o Drogovic não conseguiu fazer pontuação nenhuma. O piloto francês, quando o Felipe saiu da prova, estava em 14º lugar. E você começa a pontuar a partir do 10º lugar. O piloto francês teria que pegar 6º lugar para ainda ter alguma esperança de ser campeão. Mas o que acabou acontecendo é que ele até chegou, no determinado momento da prova, a alcançar a 10ª colocação, mas até o final da prova ele chegou em último lugar, o 17º lugar da prova. E tivemos também o resultado, o campeão da Fórmula 3, né? O francês Victor Martins se sagrou campeão na Fórmula 3. E foi também interessante porque terminou a corrida com a colocação e ainda a punição de 5 segundos que ele tinha pego, ele seria campeão. Mas foi muito interessante porque acabou a prova, ficou meia hora ainda se esperando o resultado final, porque parece que teriam outros pilotos punidos também. Né? Mas no fim das contas, ele se sagrou campeão mundial. Realmente teve um piloto que estava posicionado à frente dele, que foi também penalizado. Mas o que com todas as contas terminadas, mesmo se esse piloto não tivesse sido penalizado, ele se sagraria campeão. Voltando um pouco a falar sobre o GP de Fórmula 1, do GP de Monza, e uma coisa que está acontecendo durante toda essa temporada é uma coisa um pouco até estranha, né? Que no caso da Mercedes, o Hamilton continua com dificuldades de ficar à frente do seu companheiro, o Russell. Parece que tudo que acontece de errado acontece com o Hamilton, problema mecânico, troca de componentes do carro, ele tem que largar lá de trás, ele mesmo durante as corridas não consegue o mesmo desempenho. Na primeira metade do campeonato, ele reclamando muito das oscilações do efeito asa, né, da sua Mercedes, aparentemente numa outra formatação de regulagens, etc., porque o Russell reclamava bem menos, e o carro do Russell oscilava muito menos mesmo. E uma outra coisa no caso da Red Bull, que eu noto que durante o ano de 2021, o mexicano, né, o Pérez, parece que estava mais competitivo, mais perto do pódio, e ajudava as corridas a serem mais interessantes. E esse ano parece que está um pouco mais complicado, ele anda oscilando muito, com poucas provas que ele vai bem, muito bem até, e também é com ele que parecem ocorrer maiores problemas mecânicos e tal, que é uma pena, né? Que isso também já aparentemente num campeonato que já está, por mais que ainda matematicamente ainda não, mas já está, na minha opinião, totalmente certo que o Max vai se sagrar campeão, bicampeão, então, ganhou ano passado, ganha esse ano, ganha então com a idade dele, um piloto que ganhou 2 campeonatos seguidos.
Então é isso, vamos ver se nas provas que faltam, se a Ferrari melhora, se a Mercedes melhora. E é isso aí. O próximo GP é o de Singapura, no dia 2 de outubro, que eu também vou fazer uma live específica sobre as polêmicas que vão acontecer ou não lá. E até lá eu vou deixar algumas lives sobre a Fórmula 2, sobre a Fórmula 3 e outras polêmicas que aconteceram esse ano e em temporadas passadas. Então, obrigado pela atenção. A gente se vê na próxima live. Até a próxima.